Maringá, primeira edição. Apresentação: Brenda Karamaski. Agora são 9h35 e o nosso assunto é cultura e cinema. A gente vai falar de uma cinemateca que tem mais de 6.000 filmes catalogados de várias épocas, dos clássicos até os mais recentes, e que está indo para o mundo digital. Já está presente lá, mas para ela continuar estando ali nesse novo momento que nós estamos vivendo, está acontecendo uma vaquinha, está acontecendo aí uma ajuda para que essa cultura toda não fique perdida, não fique apenas em um cômodo, mas que ganhe o mundo, que ganhe as telas agora também do universo digital. Eu estou falando da Cinemateca Mori, que existe, já começou a ganhar forma lá nos anos 70 e que perdura até hoje, agora ganhando esses novos formatos. E o idealizador disso tudo foi o Morisawa Miyazato, o Mori, que está aqui com a gente no estúdio. E quem está levando, né, essa ideia adiante agora também é o Fortunato Fávero, que passou também a atuar nesse universo digital e está encabeçando esse movimento, esse lançamento dessa campanha de financiamento coletivo na plataforma Catarse. Para a gente entender todo esse contexto, nós estamos com os dois aqui no estúdio da CBN. Bom dia, bem-vindos. Opa, bom dia. Bom dia, Brenda. Para a gente começar, Mori, conta como é que começou essa cinemateca, como é que veio essa sua paixão pelo cinema, pelo filme, e como é que chegamos a esses mais de 6.000 filmes catalogados? Bom, o estopim foi em 1975, onde fui convidado para gerenciar 2 cinemas. E dentro desse um dos cinemas, eu vi um monte de papéis, né? Aí o dono do cinema falou: olha, pode descartar, né? E eu vi que era um tesouro para mim, como colecionador, né? Aí resolvi levar para casa e comecei a ordenar. Esse foi o estopim. E no meio desses papéis, quais tesouros você encontrou? Olha, principalmente década de 50, 40, 60. Olha, não dá para dimensionar o valor realmente de cada um. Foram fantásticos. Essa sua coleção foi aumentando ao longo dos anos e hoje você tem um super acervo aí, então, que realmente documenta a história do cinema, né? Sim. E isso aconteceu em Dracena, na Alta Paulista. Aí depois resolvi vir para cá, para Maringá. Aliás, eu já era de Maringá. Aí, nesse interim, eu colaborei com o João Cardoso na Folha do Norte e depois fui convidado para o Diário. Aí eu comecei com uma página de cinema e um dia o Frank me chamou para a sala dele. Ele falou: você não vai fazer mais uma página. Falei: Deus me livre, já estou no gancho. Aí ele continuando, ele falou: você vai fazer 2 páginas. 2 páginas no espelho. Aí, nossa senhora, foi magnífico. Porque nessa página, além de fazer os comentários do filme exibido na cidade, né, que era 4 cinemas, e num canto da página inseria um convite para assistir um filme na segunda-feira no Cine Maringá.
Nato, como é que você teve contato com essa história toda? E como é que veio a ideia também de digitalizar isso, levar isso para a internet, para as redes sociais? Porque esse acervo gigantesco, ele já era apresentado em alguns projetos, né? Como o cinema de papel. E agora está disponível ali e gerando muita curiosidade. Em pouco tempo aí nas redes, se a gente for ver, vocês estão com uma quantidade expressiva de seguidores apaixonados por cinema que querem entender mais esse universo também, descobrir esses tesouros todos, né? Sim, eu conheci o Mori já tem uns anos já. Ele é bem conhecido aqui pela galera do cinema, né? O pessoal do cinema. Ele é um patrimônio aqui da cidade, tipo, patrimônio vivo. E quando eu conheci ele, veio o interesse de estar entendendo, né? Pesquisando, conhecendo mais sobre cinema, aprendendo com ele. E veio esse projeto de fazer um documentário sobre cinema, né? E sobre a vida dele, contando um pouco da história do cinema. E conforme foi passando o tempo, a gente viu essa possibilidade de estar fazendo as gravações e estar fazendo a rede social, né? Cinemateca Mori na internet, primeiramente, né? E já existe, sim, na casa dele a parte física, mas a gente pretende também trazer isso para um espaço aberto, para poder receber visitas e mostrar o acervo dele, tudo que ele tem para oferecer para a cidade. Essa campanha já aconteceu, vai até janeiro. Qual que é a ideia? Vocês precisam de recurso para quê? O que já está sendo feito e o que ainda deve ser feito? Essa campanha ela começou agora, ela vai até janeiro, dia 14 de janeiro, são 3 meses. A meta são R$50 mil, que é para, primeiramente, assim, principalmente uma remuneração para o Mori e também para estar com recursos para a equipe e conseguir fazer mais publicações, organizar essa parte da cinemateca física, né? Ver se já consegue trazer para um local, um espaço aberto, né? E também possibilitar a captação do filme, que um documentário sobre a vida do Mori também, sobre cinema, que já está fazendo essa captação pela Lei Rouanet, então essa campanha toda pode colaborar com isso, né? Empresários, empresas que se interessarem também, a gente já tem esse projeto aprovado. Você falou que alguns desses materiais, né, algumas dessas relíquias que estão hoje ali fisicamente na casa do Mori já estão ganhando o universo virtual e tem chamado muita atenção. Qual foi o post que mais bombou até agora, assim, que todo mundo realmente ficou curioso para saber mais? O que está chamando mais atenção entre todos esses tesouros que estão ali com o Mori? Olha, tem a Batalha dos Filmes, que é um vídeo que a gente faz, assim, que a gente coloca filmes para competir, né, de algumas categorias, como o Western, né, o Faroeste, e o pessoal gosta bastante, assim, mas o que mais me chamou a atenção foi realmente quando a gente coloca um pouco sobre a história do Mori mesmo. Há muito interesse também desses cinéfilos, né, que é esse o nosso público. Eles adoram a história dele e eu acho isso muito bacana, assim, né? Já há um interesse, então, por esse futuro filme e o futuro dessa cinemateca, né? Então... E que capítulo aí da história do Mori é que te chamou a atenção para pensar até em transformar essa história em filme? Sim, o Mori tem muita história, né? Até conhecido como iniciador do fim do meio. Que a história dele não tem começo, fim, meio e toda envolvida com o cinema, né? Ele tem muita coisa, né, que ainda não foi citado. Ele trabalhou durante 10 anos na Cinemateca do MAN, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Também conheceu muitos nomes do cinema, cinema novo, artistas da época, década de 70, 80, enfim, ele tem muita história, assim, que envolve a própria história do cinema. Então, tá contando a história dele, poder estar contando um pouco da história do cinema nacional e trazer curiosidades e coisas que os apaixonados pelo cinema vão gostar. E agora eu volto para você, Mori, para me contar um pouco. Você falou, né? Eu era de Maringá e saí, voltei para cá e tem toda essa história de mostrar o que estava passando no cinema, de fazer esses convites. Para você, o que marcou nessa trajetória do cinema em Maringá? A gente tinha muito cinema de rua antes, né? De repente, e aí com essa mudança toda que a gente teve no Brasil inteiro, passou a se concentrar ali nos shoppings, mais ainda
ainda há uma busca muito grande por ver novamente clássicos, por trazer de volta algumas películas ali que ficaram esquecidas por um tempo e estão sendo redescobertas. Como é que você vê esse cenário todo? Bom, quando estava trabalhando no diário, e uma noite, deitado na minha cama, comecei a pensar seriamente. Falei, com tanto material aqui comigo, guardado, e seria egoísta da minha parte ficar encarcerado comigo. Preciso mostrar isso para o público. Aí surgiu a ideia de fazer uma espécie de festival de cinema. Eu, inclusive, intitulei Mostra de Cinema, porque eu queria mostrar, não só festival, como queria mostrar tudo sobre cinema. Como que é feito o filme, o que é ator, o que é atriz, o que é... Enfim, toda a parte técnica do filme, do cinema. E essa exposição eu fiz no saguão da prefeitura, lá na parte atrás da prefeitura, que tinha um salão. E lá eu montei um centro de informações sobre o cinema, né? Eu coloquei a parede, fiz em teia, coloquei os cartazes, né, de todos os tamanhos, e revista, trilha sonora rodando direto, né? E recebendo os curiosos, dando informações. E uma das coisas mais gratificantes que sinto até hoje é trazer alunos das escolas rurais que nunca tinham visto cinema, como funcionava, enfim. Foi uma coisa férica. Tanto é que na entrada eu consegui mostrar um projetor imenso que naquela época era feito com essas maquinarias grandes. Foi um deleite, viu? Eu imagino. E a gente está ouvindo aqui, então, o Mori, que foi responsável pela primeira mostra de cinema aqui de Maringá. Foi, como disse o Nato, pesquisador por mais de 10 anos da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que ao longo desses anos todos tem um acervo aí construído de mais de 6 mil DVDs, mais de 15 mil cartazes de cinema, a história do cinema sendo contada e que agora também está sendo levada ainda mais longe por meio das redes sociais, um grande alcance. A gente inclusive vai colocar para você que está ouvindo, a gente ficou curioso, o Instagram direto ali da Cinemateca Mori. E Nato, para a gente colaborar com todo esse projeto, levar a Cinemateca adiante, contar essa história para muito mais gente, como é que eu faço para ajudar? Tem que entrar ali no site do Catarse, né? O endereço está nas nossas redes sociais. O endereço é catarse.me/Cinemateca Mori. E daí você consegue escolher ali alguns dos itens, né? São brindes que a gente preparou, assim, especiais, né? Sobre cinema, sobre a vida do Mori, para gratificar quem estiver ajudando, né? Então você pode escolher ali vários valores para estar contribuindo. Pode ser pessoa física, pode ser empresa também? Sim. Pode ser pessoa física, empresa. E daí empresas também que se interessem pelo projeto do filme também, da Lei Rouanet, também pode entrar em contato pessoalmente com a gente. E daí também para estar combinando aí formas de estar divulgando e participando dessa contribuição também. É isso. Se você já ficou com vontade aí de ajudar a levar essa história do cinema adiante, a gente vai colocar também o link direto ali do Catarse para você fazer a sua contribuição, ver o que se ajusta melhor ali também para conseguir levar a história dessa Cinemateca, a história do cinema mais longe ainda, porque tudo que o Mori está guardando aí ao longo desse tempo é justamente para que essa história não morra, para que essa história siga adiante, seja realmente conhecida e reconhecida. Mori, obrigada pela sua participação conosco essa manhã. Nós que agradecemos e contamos com vocês. Muito obrigado.
Nato, obrigada. Obrigado, Brenda. Valeu. A gente conversou com o Mori e com o Nato. O Mori que tem esse acervo gigantesco, então, e é a própria história do cinema aí contada de diversas maneiras, e com o Nato que está à frente, então, da organização dessa vaquinha, dessa colaboração solidária aí para levar essa história adiante. E reforçando, link tanto da Cinemateca Mori no Instagram, quanto também para você que quer ajudar e entrar direto no site do Catarse. A gente vai colocar lá no site da CBN Maringá, cbnmaringá.com.br. Agora 9h50.